Quero te dar 3 dicas práticas rápidas e simples para que você possa aplicar aquilo que você é levado a ler na Bíblia, na tua leitura diária, na tua devocional, no teu dia a dia, na tua vida cotidiana. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade realmente em por onde começar a ler a Bíblia, como eu aplico na minha vida diária. Bom, aqui eu vou te dar 3 dicas, tá? É uma técnica muito interessante para que você possa realmente aplicar e entender os textos na sua vida cotidiana, no teu devocional. Simples, rápida e prática. Vamos lá. Quando a gente faz teologia, existem algumas técnicas, tá, que são ensinadas para que a gente possa realmente entender o texto bíblico e a aplicação dele. E uma delas é chamada OIA, não sei se você já ouviu falar. O OIA significa observação do texto, interpretação do texto e aplicação do texto. Calma, que não é complexo, é bem simples para que você possa entender e aplicar. Observação. Primeiro você vai observar o versículo que você está lendo como se fosse um garimpo. Você vai cavar, cavar até achar o ouro, as pedras preciosas. Então, para isso, você pelo menos lê de 2 a 3 vezes o mesmo versículo. Esse processo todo leva de 10 a 15 minutinhos, gente, é bem rápido. Então você lê pelo menos umas 2, 3 vezes como se fosse observando e garimpando aquele versículo. Depois você vai interpretar. Jackson, mas como é que eu interpreto? Tem de várias formas, mas uma simples é você fazer o quê? Olhar o contexto do que o texto está querendo dizer. Então você vai um pouquinho acima nos outros versículos, entende o que aqueles versículos estão querendo dizer acerca daquele que está abaixo. Então se você for um pouquinho acima dos versículos, você já vai entender o contexto, e aí você vai conseguir interpretar aquele texto. E aí depois você vai para a aplicação. Então primeiro eu observo, segundo eu interpreto, e agora eu aplico o que eu observei e o que eu interpretei na minha vida cotidiana, no meu dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um texto que Zacarias diz o seguinte, tá? O texto diz mais ou menos assim: quem é você, ó montanha, para que se oponha diante de Zorobabel? Ou seja, você vai virar uma grande campina, um terreno pleno e fácil para que a gente possa trabalhar. O que o texto, quando a gente observa, ele está querendo dizer? Que aquela grande montanha é um obstáculo, que aquela grande montanha é algo que está impedindo, que pode impedir de Zorobabel construir alguma coisa. E o texto está dizendo para nós assim, que ele fala: quem é você, ó montanha, para se opor diante de Zorobabel? Pois ele vai passar, entre aspas, por cima de você e vai se tornar uma campina, vai se tornar algo pleno para que possa ser construído algo em cima. Quando a gente interpreta esse texto, a gente entende que, cara, lá atrás eles estavam construindo algo e tinha um grande problema que impedia para que eles construíssem esse algo, que era Jerusalém. Então a gente interpreta que a montanha representa um problema, mas que a fé em Deus, que Deus depositou, vai fazer com que ele destrua essa montanha, vai fazer com que ele olhe para essa montanha e fale: quem é você diante da fé que Deus colocou em mim, para que eu possa vencer você e para que eu possa construir aquilo que eu preciso construir. E aí você vem para a aplicação agora. A aplicação é o seguinte, que quando eu olho para os problemas da minha vida, para as adversidades que eu estou enfrentando, eu olho para ele e falo: ó problema, quem é você diante do Deus Todo-Poderoso que tem na minha vida e que ele me deu fé ao meu coração para que eu possa vencer esse obstáculo e ir adiante. Você, problema, vai se transformar num degrau para que eu possa ir para o próximo nível. Consegue entender? Então você observa o texto, você interpreta o texto e você aplica na sua vida. Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe e não deixe de ler e meditar. Olha, observe, interprete e aplique. Deus te abençoe.